Um dia inúmeras torres começaram a aparecer ao redor do mundo sem explicação, mas segundo relatos eram similares às da mitologia. Era como se alguém tivesse copiado a história, deixando as pessoas ansiosas para conhecer os heróis da mitologia, mas a situação não estava a favor da humanidade. Dungeons e monstros começaram a aparecer ao redor das torres, levando as pessoas a escalar as torres para proteger o mundo. Essas pessoas eram chamadas de aventureiros das dungeons. Um garoto assiste televisão, refletindo sobre como os aventureiros que via em sua infância eram incríveis. Com um olhar de admiração, ele pondera sobre como os heróis salvavam pessoas com suas habilidades e como todos no mundo conheciam suas identidades. O menino admirado fala que isso era muito legal. Colocando os livros em sua mesa, ele afirma que foi dessa forma que decidiu se tornar um aventureiro. Para realizar esse sonho, ele estudou muito. Enquanto estudava cada vez mais, ele melhorava seus atributos. O sistema informava que o entendimento de mana dele tinha aumentado. O garoto, mesmo ainda em sua adolescência, continuava estudando, e sua inteligência sobre mutação aumentava. Porém, quando estava prestes a ler todos os livros ligados às áreas daquele país, observa uma multidão olhando uma placa enquanto o protagonista procura sua colocação no exame. O garoto conclui em primeiro lugar em seu exame teórico. Ele fica feliz e pensa que conseguirá entrar na academia de aventureiros, onde apenas a elite tem acesso. O garoto emocionado coloca sua mão na boca, diz que finalmente, ele se tornou um aventureiro nas dungeons. Porém, lendo a folha, percebe que sua colocação era 274. Foi assim que o garoto descobriu que não importava o quanto ele tentasse, existiam obstáculos insuperáveis em seu caminho. O menino no chão pensa que não importava o quanto ele se esforçasse, o seu corpo não respondia de acordo, e ele estava desolado com isso. Ele deixa a academia e reflete sobre nunca ter tido uma habilidade única como os aventureiros, decidindo dar um tempo, ficando em seu quarto e deixando de lado seu sonho de se tornar um. O garoto usa seu computador enquanto come. Com um olhar de tristeza, ele fala que isso aconteceu há 2 anos, então os outros devem estar no 3º ano. Enquanto usa o computador, ele pensa que ao invés de ir atrás de um sonho inalcançável, ele começou a criar histórias falsas. Uma história de um espadachim que conseguia cortar o horizonte em 2, um caçador que viveu sua vida na Floresta da Morte e que ainda foi o criador da magia. Pensa que aquilo era algo que ele nunca alcançaria em sua vida. Enquanto o sistema informava que sua história foi completa, cansado, ele pensa que o capítulo final estava prestes a acabar. Ele diz que aquilo era triste, porém, toda história existe um começo, meio e fim. Ele deita-se em sua cama e fala que vai acabar após dormir um pouco porque estava muito cansado. Deitado, ele pega o controle, ligando a televisão para ver as notícias. A notícia informava sobre o único aventureiro divino da Coreia cujo nome é Rachael, concluiu sua missão nos Estados Unidos e estava retornando ao seu país. Ele também destacava que a maioria das torres já estavam sendo completadas e que estariam próximos de alcançar um mundo pacífico. O protagonista, observando o garoto falar que fez tudo isso naquela idade, acha realmente incrível, e fica triste, se perguntando por que ele não adquiriu nenhuma habilidade enquanto estava na academia. Rangendo os dentes com raiva, o garoto fala que se esforçou mais do que qualquer pessoa naquele mundo. Então deita, dizendo que aquilo não importava mais, pois era apenas passado. Um sistema informa que o mundo busca uma nova história para criar uma torre e encontrou o roteiro perfeito em uma novel, criando uma torre com esse roteiro. Então a noite passa. O protagonista acorda incomodado, percebendo que a televisão estava ligada. Ele lembra que não a desligou ontem à noite. Na televisão, o jornalista surpreso relata que uma situação inesperada ocorreu e 5 torres surgiram na Coreia, sendo uma delas a espada que corta o horizonte em 2. Executor do Mal e o Lanceiro Negro Divino. Esse era o nome dos personagens da novel do protagonista. Fica surpreso pois ouviu os nomes dos personagens que criou. Então se levanta para ver a notícia. Enquanto acreditavam que o mundo estava próximo da paz, novas torres surgem, indicando que a situação estava prestes a piorar. Porém, o repórter desesperado informa que encontraram mais 2 torres. Por agora, 7 torres apareceram do nada e a associação presume que sejam de rank alto. O protagonista fica surpreso ao perceber que o repórter mencionou os nomes dos personagens de sua novel e pensa que não pode ter ouvido errado. Indo em direção ao seu computador, ele reflete que reconhecia aqueles nomes pois foi ele quem os criou. Acessando o computador, ele fica confuso, percebendo que toda a história que fez desapareceu, vê que tudo sumiu. Até mesmo os documentos que apenas ele tinha acesso foram excluídos. Desolado, ele se ajoelha. A notícia informa que o governo faria um anúncio naquela noite sobre as torres e a associação estava colocando a estabilização das torres como prioridade máxima. Quando o garoto olha ao redor, uma luz aparece e ele volta a si, percebendo que ainda estava dormindo. O sistema aparece diante dele, informando que a novel que escreveu a Era da Destruição foi escolhida pelo mundo. Ele fica confuso, mas o sistema continua dizendo que a torre foi baseada em sua história. Surpreso, ele ainda não acreditava no que estava vendo e que devia pensar com clareza. Quando cai a ficha, percebe que tudo era real e questiona o que era tudo aquilo. Ainda observando a mensagem do sistema,
ele percebe que os arquivos de sua novel desapareceram enquanto no jornal acabaram de mencionar as torres com os nomes dos personagens das novels. An pensa que tinha muita coisa acontecendo. Enquanto o sistema informa que uma habilidade de classe única foi desbloqueada, An Jungmin adquiriu a habilidade Imersão. Surpreso, ele pergunta se isso era uma habilidade única e pensa que eles ofereceram uma habilidade única para um cara sem talento. Ele sorri e pensa que com essa habilidade pode virar um atacante. Entretanto, o garoto estava bêbado, então acha que está delirando, dando um gole em sua bebida e pensando que já perdeu as contas de quantas vezes tentou. Mas era impossível ativar aquela habilidade. Enquanto tenta pronunciar a palavra imersão, o sistema joga várias notificações informando que os requisitos para a imersão não foram cumpridos. O protagonista furioso pergunta se o sistema estava zoando com ele e por que tinha tanto requisito para usar aquela habilidade. Ficando triste porque achou que ganhar uma habilidade única fosse sempre bom, então vai comprar mais cerveja. No mercado, ele ainda pensa sobre sua habilidade. Relembrando de todos os requerimentos, ele pensa que tem que achar um jeito de ativá-la. Mas enquanto pega os produtos na prateleira, ele reflete qual sua utilidade. No mesmo instante, aparece alguém o chamando. Era uma garota de cabelos loiros chamada Seren. O protagonista sem graça percebe ela e lembra que era sua vizinha, uma aluna de sua academia com uma habilidade única de gelo. Eles ficaram bem próximos depois que sua mãe pediu para que ele a tutorasse. No entanto, ela também era caloura na escola, embora raramente a visse por lá. Apesar dela ter tirado uma licença após ser admitida, o garoto escolheu evitá-la porque ficou preocupado que ela tivesse ouvido os rumores sobre ele. Com um olhar feliz, ela diz que já fazia muito tempo. O protagonista fala que já fazia mesmo e a garota pega em sua mão perguntando como ele tem passado. Seren coloca a mão na boca surpresa e pergunta a ele se está bebendo logo de manhã e se pelo menos comeu algo. Preocupada, ela menciona que ele deve comer direito e não essas comidas de micro-ondas. An sem graça confirma que era verdade e pergunta se ela se acostumou com o estilo da escola. Seren responde que ele estava tentando mudar de assunto, mas afirma que já se acostumou. Então Seren fala que ele era bem famoso na escola, deixando o protagonista surpreso. Seren menciona que ouviu falar que ele tinha recebido uma proposta para ser batedor da guilda Mansão Celestial em uma vaga difícil de analista. Ela diz que essa guilda era uma das 3 maiores do país e que os alunos não podem entrar apenas por nota. Entretanto, o garoto ficou famoso em sua escola por ser chamado para a guilda que todos queriam entrar. Surpreso, ele pergunta se ainda havia pessoas que se lembravam daquilo. Seren afirma que não tinha como esquecer, porém é interrompida por An antes de sua próxima pergunta. Sorrindo, ele diz para os dois saírem dali e pensa que aquilo era algo que não queria falar e também não está mais envolvido com isso. Quando ele se vira, o sistema informa que a classe autor original da história detectou a energia de Everton. Lembrando de onde já ouviu esse nome, ele percebe que o cara de boné com uma aura vermelha envolvendo seu corpo era o discípulo do demônio. Surpreso, ele se pergunta por que ele estava naquele lugar. Seren confusa pergunta se aconteceu alguma coisa com An e o garoto desconfortável fala que não era nada. Everton desmaia e cai na frente do protagonista. Seren desesperada tenta ajudar o cara caído no chão, mas An a impede de ir até ele. Uma aura negra começa a sair de seu corpo e lentamente tomar forma. O sistema informa que o devoto de Everton invocou o lobo sangrento. Essa aura começa a encarar os dois, que ficam surpresos observando algo sair dela. Lobos com chifre aparecem. Com seu olhar tenebroso, encaram seus alvos. E então começam a atacar as pessoas por perto. As pessoas desesperadas começam a correr, mas o protagonista não acredita no que estava vendo. Eles tentam encontrar uma saída, mas era impossível. O grupo que odeia os 7 heróis e não hesita em sacrificar alguém pelos seus objetivos. O grupo dos adoradores do demônio. Surpreso, o protagonista os observa e lembra que essas pessoas estavam em sua novel. Olhando o lugar, Seren sugere que eles deveriam salvar os civis. Mas então ela lembra que An não tem nenhuma habilidade. Determinado, o garoto fala que vai os atrair e ela deve tirar os civis de lá. Seren confirma e então corre para os ajudar. Com medo, o menino pensa que fugir era sua única habilidade. Porém, no mesmo momento, o lobo se aproxima, deixando ele surpreso por ser tão rápido. O sistema informa que o lobo sangrento está atrás dele. Então o lobo com um pulo tenta atacar An, mas ele consegue desviar por pouco. Ele olha ao redor e pergunta se não tem nada que poderia usar como arma. Então pega uma barra de metal. O lobo tenta atacá-lo de novo, mas dessa vez ele se defende com a viga de metal. Porém, ela fica totalmente amassada. E para piorar a situação, mais um lobo se aproxima, fazendo o garoto se perguntar como conseguirá segurar o próximo ataque. An desesperado observa Seren protegendo os civis e analisa o que deve fazer. Com raiva,
O jovem pensa que se pelo menos pudesse usar a habilidade de imersão já seria útil. No mesmo instante, o sistema o informa que o autor original da história estava usando a imersão. O sistema diz que ele está relembrando seu trabalho original. Surpreso, Han observa o que estava acontecendo. Percebendo que era a novel que tinha escrito por 2 anos seguidos, seu mundo e seus personagens, ele sabe tudo sobre ela. Então deseja pegar emprestado o poder do espadachim mais forte da novel, a espada que corta o horizonte em 2. Acreditando que sua habilidade irá funcionar, ele pronuncia a imersão. Porém, o sistema informa que a distância entre ele e o alvo é muito grande e que tem 100% de chance de morrer se usar sua habilidade única. Surpreso, o protagonista percebe que não poderia usar sua habilidade. Então o sistema fala que o autor original da história está usando imersão novamente, deixando-o irritado já que tentou usá-la, mas mesmo assim não deu certo. Percebendo o olhar de ódio do lobo, ele sabe que se ele tentar usar sua habilidade de novo, certamente morrerá. O sistema fala para ele escolher um alvo para usar a imersão novamente. Nesse momento, ele começa a entender sobre sua habilidade. Segurando a viga de metal, ele diz que agora se lembra. Confiante, ele fecha os olhos e diz que existe um personagem que pode usar. Enquanto uma aura azul envolve seu corpo, ele novamente usa sua habilidade, realmente funcionando dessa vez. Uma torre é uma combinação de histórias e registros. Por exemplo, existe torres com base na mitologia grega onde seu dono é Hércules. Todas as coisas que aconteceram com ele irão para a realidade. Os heróis de sua novel se tornaram os donos de torres, o que significa que as pessoas relacionadas a eles também existem na realidade. Então, ele abre os olhos. Han usa sua imersão copiando as habilidades de um cavaleiro que era um personagem secundário. Seu nome era Malcolm, um guarda de portal comum que não era importante na história ao ponto de nem ser mencionado. Ele avança para cima dos lobos. Diante deles, Han pensa que o trabalho de um guarda de portal era lutar contra muitos inimigos com pouca força. O sistema informa que Han tinha conhecimento o suficiente sobre o alvo. As condições para ativar a imersão foram satisfeitas. O lobo furioso observa o garoto indo o atacar. Então o sistema avisa que a habilidade única foi ativada. Determinado, começa a sair um brilho de seus olhos e pensa que agora ele consegue. No mesmo instante, ele usa a viga de metal para derrotar um por um. Han observa o último lobo de pé. Avançando rapidamente para cima do dele, Han prepara um ataque enquanto o sistema notifica o avanço de suas habilidades. Ele cerra o punho com a barra de metal. Então ataca o lobo com sua habilidade de lança. Percebendo seu companheiro morto no chão e diante daquela energia assustadora, os lobos percebem que não conseguiram ganhar essa luta, e começam a fugir com o rabo entre as pernas. O garoto segura a barra de metal, e começa a preparar um ataque. Confiante, ele pensa que não irá errar, lançando a barra no lobo. Quando o lobo percebe algo vindo em sua direção, Seren usa sua habilidade única, Mundo Congelado. Ofegante, ela cerra o punho, então pergunta para os civis se estão bem. Descobrindo que sim, Seren fala para eles a seguirem pensando que tinha que evacuá-los rapidamente. Ela sente a necessidade de se reunir com Han pois ouviu boatos de que ele não tinha habilidades, mas como ainda era um cadete da escola, ele poderia lidar com isso. Seren olha para o lado e procurando saber como ele se saiu. Entretanto fica confusa com o que vê. Ele já conseguiu lidar sozinho com todos os lobos, então o sistema notifica o fim da missão. Bastante cansado depois da batalha, a imersão é finalizada, e o garoto cai no chão. Vendo Han caído, Seren fica preocupada e chama o seu nome. O menino feliz pensa que conseguiu usar a imersão, mas logo depois é bombardeado com uma dor imensa pelo seu corpo. Han se pergunta que dor era aquela e Seren fica preocupada, perguntando se ele tá bem. O garoto diz que não é nada e que apenas fazia tempo que não se movia daquela maneira. Mas essas palavras não acalmam sua preocupação. Ela o ajuda a levantar e pergunta sobre ele não ter nenhuma habilidade quando estava na escola, mas Han confirma que era verdade. Observando o que fez com os lobos e no mercado, a garota fala que para alguém que não tem habilidade ele lutou muito bem. Surpreso, Han pergunta se foi ele que fez tudo aquilo, olhando para sua mão ainda com o sangue dos lobos, e ficando feliz que conseguiu usar sua habilidade de imersão. Han então fecha a mão. Ele dá a desculpa que seu corpo só começou a se mover sozinho e que o treinamento na academia foi muito útil. Contente, Han pensa que não sabia que podia usar a imersão em personagens secundários, o que significa que ele pode pegar emprestado a força de qualquer um contanto que seja forte. Ele então sente uma fincada na barriga e pensa que tipo de efeitos colaterais eram aqueles. Enquanto ela continua preocupada, nosso protagonista só pensa em treinar para conseguir aguentar o peso de usar sua habilidade. Han volta exausto para sua cama, até que de repente seu celular começa a tocar. Incomodado, ele diz que estava fazendo muito barulho e mesmo com sono atende a chamada. Quem estava mandando mensagem era Seren pedindo desculpas para ele. Han fica confuso se perguntando do porquê ela estava pedindo desculpas. Surpreso, ele se lembra de algo, rapidamente levantando da cama para conferir se era verdade, mas antes de conseguir levantar, sente cãibra forte e acaba caindo da cama. Deitado no chão,
Ele fala que essa realmente doeu e olha para o celular se perguntando por que tinha tantas chamadas perdidas. An se pergunta o que está acontecendo. Enquanto acessa seu computador, Seren liga pedindo desculpas. Nesse momento notícias sobre o protagonista aparecem na tela. An pensa que não esperava que isso iria chegar a esse ponto, e diz que deve ter sido porque os monstros apareceram fora da dungeon. Ele pensa que isso está indo para um rumo diferente de antes e diz para Seren que se foi sem querer então está tudo bem. Observando os comentários da notícia, as pessoas falam que ele parece um desempregado e não um estudante de academia. Entretanto, um comentário falava que queria agradecer pessoalmente mas não pode, e diz que foi um herói afirmando que sua filha quer se tornar um atacante como ele. An fica feliz lendo o comentário. Em seguida chega uma notificação, mas quando abre se depara com várias pessoas da academia interessadas por ele. Então observa as mensagens com desprezo. Relembrando seu passado na academia, An se pergunta desde quando eles se importavam com ele. Seren ainda estava na ligação e fala que irá recompensá-lo o levando para comer em um lugar caro. Agora que seu corpo melhorou e descobriu uma forma de usar sua habilidade, nosso protagonista não pode ficar parado. Ele então vai para o metro. Enquanto mexia em seu celular, vê notícias de rankers que falharam em completar as torres. Muitos rankers tentaram desafiá-la. Aqueles que conseguiram ganhar habilidades regressivas ou autoridade, também a atenção do público. Porém agora a dificuldade das torres aumentou e estão quase impossíveis. Mesmo assim as pessoas não paravam. O menino diz que se eles continuavam mesmo falhando daquela forma, eles eram masoquistas. Observando os comentários, ele lembra que existia um ditado que dizia que você seria bem-sucedidos na vida mesmo atacando sozinho. Estranhamente ninguém conseguiu entrar na torre mestre da espada, nem mesmo os melhores rankers. Olhando aquela torre enorme, ele diz que de qualquer maneira era a mesma torre que ele criou, então poderia tentar dar uma olhada nela. Ofegante, o garoto corre em direção à torre pensando que deveria ter treinado melhor. Mesmo cansado, ele chega na construção, ficando contente que pelo menos chegou lá sem se perder. An observa uma pedra gigante, então começa a andar em direção a ela. O garoto encosta na pedra. Em seguida o sistema informa que ele está sentindo a energia de um dos 7 heróis. Ver algo que podia vislumbrar apenas pelo seu computador, na vida real é um pouco estranho. Ainda com sua mão na pedra, um cara chama a atenção do protagonista. Como parece ser sua primeira vez na torre, ele recomenda que não deveria ficar encostando nas coisas daquela forma. Ele pensa que o cara estava certo, pois só de encostar em algo da torre pode virar um convidado a entrar nela. Por causa disso usuários de habilidade não encostam aleatoriamente. An então avisa para o cara que era impossível ele ser convidado para a torre, e o cara pensa que ele deveria ser uma pessoa normal. Na verdade, ele não é chamado por ser fraco e que devia dizer que era um alívio, pois irá só fugir mesmo se for convidado. Uma luz começa a emanar da pedra e o sistema informa que o título de verdadeiro dono das 7 torres está ressoando com a torre. Ele observa aquela luz e fica surpreso. Como resposta, o dono da torre convida o garoto. An ainda não entendia o que estava acontecendo. No mesmo instante, ele é teletransportado para a torre, indo parar em uma grande planície e ficando confuso do porquê foi teletransportado. Uma figura estava observando o protagonista se perguntando quem era aquele garoto e o do porquê ele estava vagabundando em frente à torre. Com raiva, ele acha aquilo muito estranho. O cara diz que pela mana era um humano qualquer, mas ainda desconfia dele. Pensando em alguma maneira de investigá-lo, ele decide apenas o chamar para a torre. Usando uma magia, ele começa a invocá-lo enquanto diz querer conversar com o protagonista. An está em um lugar isolado, mas de repente o sistema avisa que uma horda de monstros irá aparecer em 1 hora. Uma pessoa comum sem habilidade entrando na torre era um acontecimento inédito. An estudou incansavelmente para subir a torre mas no fim. Um atacante sem qualificações. Esse era o nome que recebeu após ficar em último lugar nos testes práticos. Mesmo se ele despertasse uma habilidade única, não seria possível ele atacar a torre. Basicamente estavam falando para ele morrer. Então alguém começa a enviar mensagens para o garoto dizendo que ele está parado como um espantalho e que aquilo era muito divertido. Ele se assusta e cai no chão. A mensagem dizendo que abaixou a dificuldade da torre e o convidou aparece. Ele fala que era como pensou e aquele garoto era apenas um Zé Ninguém, deixando a sentido que foi xingado. O protagonista pensa e pergunta se ele consegue diminuir a dificuldade. Então o homem responde que a torre é dele, então faz o que quiser com ela. An olha para o sistema e pergunta se ele era Edan, deixando o homem surpreso que ele o conhece. O menino não sabe se pode falar que é seu criador, já que ele poderia ser diferente do Edan que conhece. Então Edan, convencido, pergunta se ele ficou famoso desde a criação da torre e que a fama cansa. Aliviado o protagonista. Edan era o protagonista dos 7 heróis e um personagem que era sua imagem sem talento. Ele sabia usar uma espada mas sem talento para mana, porém despertou sua mana com a ajuda de um professor. Ele conseguiu companheiros e foi para o castelo do diabo. E depois de derrotar os demônios se tornou um herói respeitado por todos. Aquilo era o que An mais sonhava, por isso ele era seu personagem favorito. Contente,
O garoto pensa que nunca imaginou que conseguiria falar com o protagonista de uma novel que ele escreveu. Edan fala que o chamou e abaixou o nível da torre, então ele deveria tentar sair de lá sozinho e dá boa sorte para ele. Então o garoto agora estava sozinho. Percebendo que não tem escolha, ele sabe que a torre não teria o chamado se ele não fosse capaz de concluí-la. An percebe que ainda faltavam 50 minutos para os monstros aparecerem, e já que ele estava em sua novel deve ter uma maneira. De repente escuta um barulho e quando olha para o céu vê algo amedrontador. Um dragão vermelho sobrevoa sua cabeça. Em 50 minutos monstros de nível catástrofe iriam começar a aparecer e por sorte aquele dragão não o notou. Enquanto anda, ele reflete que deveria encontrar uma pista sobre onde estava. O protagonista caminhava em meio ao mato e o sistema o informava que ele acumulou informações sobre o espaço atual através da investigação. An então observa ao redor procurando reconhecer o local. Percebendo que pisou em algo, ele olha para seu pé. Observando o solo e vendo vários pedaços de árvore jogados, ele se pergunta se eram espadas de madeira e acha que não poderia usar aquilo para treinar devido ao formato do corte. Encarando aquele pedaço de madeira vê o nome de Eda, e diz que já sacou o que era. O sistema o avisa que ele obteve uma palavra-chave adicional, espada de madeira destruída de Eda. Enquanto o sistema detecta o registro original do primeiro andar da torre, o protagonista percebe que estava no primeiro capítulo de sua novel. O lugar onde Edan, que era sem talento, despertou como um gênio. Ele estava em seu campo e treinamento. An pensa que começou na introdução da novel, o despertar de Edan que foi materializado na torre e o sistema avisa que ele obteve uma informação sobre a Era da Destruição que aparece naquele episódio. Com um choque de realidade, ele pensa o do porquê tinha que ser justo naquela parte e lembra que Edan mencionou que tinha abaixado a dificuldade. Mesmo sabendo como concluí-la, ainda duvida que alguém como ele poderia fazer tudo aquilo. Enquanto está sentado não sabendo o que fazer, ele diz que irá tentar mesmo assim, mas deveria ter se exercitado de alguma forma. Preocupado, pensando que quanto mais tempo permanecer em suas desgraças mais tempo estaria perdendo. Nosso protagonista cerra o punho com a espada de madeira, e acerta o chão com força. Enquanto cava a terra à procura de algo, percebe que realmente encontrou. An puxa uma espécie de raiz da terra, ficando feliz enquanto observa aquela planta. Mas no mesmo momento, ele fica sem graça. Embora pareça feio e nojento, aquela planta tinha uma grande chance de aumentar o poder mágico em um. An observa que tem várias dessas plantas ao redor, por volta de 50 delas. Olhando para a planta e refletindo que, como elas pareciam fibras, ninguém nunca tentou comê-las. Seu gosto era ruim demais para o protagonista. Fazendo uma careta e se perguntando por que esqueceu que aquele item roubado tinha gosto de morte, ele se recusa a colocá-lo novamente em sua boca porque é exigente com comida amarga. O sistema então o informa que ele tem apenas 45 minutos até a horda de monstros aparecer. Percebendo que essa é sua única alternativa para sobreviver, An começa a comer a planta mesmo com seu gosto horrível. Ele continua pegando as plantas uma por uma porque ele não tem tempo. Determinado a comer o máximo que conseguir, um tempo depois, An estava exausto e o sistema o informa que faltam 15 minutos para a horda aparecer. Amargurado, ele continua comendo as plantas, questionando quantas já consumiu pois não conseguia se lembrar e teme que vá vomitar devido à sua barriga revirando. O garoto ainda de pé recebe notificação do sistema dizendo que sua percepção de mana aumentou. O garoto limpa o sangue que estava em sua boca e continua. Uma aura começa a envolver o corpo de An que acumulou mana o suficiente e agora só precisaria lançar tudo na espada de madeira como Edan fez. Observando tudo isso, Edan estava sentado em seu trono observando o protagonista e fica surpreso por ele saber daquela planta e ainda cavou para comer. Com um sorriso, ele diz que não tem como essa planta existir na Terra, então como será que ele sabe sobre ela, pressupondo que tenha informações privilegiadas. Mas desiste dessa ideia logo depois, já que aquilo era impossível e pergunta quem é. An surpreso, vai para o último passo. Ele começa a contar a história de uma mulher que era uma das magas reais de um pequeno país e que após perder seus companheiros para os demônios, ela começou a viver no campo. A partir daí que ela conheceu Edan e naquela época ele se feria constantemente devido à instabilidade de mana. Entretanto, ela escolheu ajudar o garoto o ensinando a controlar mana. Assim, ela se tornou uma professora de magia em uma vila rural e a primeira professora de Edan. Segurando uma espada de madeira, ele pensa que essa deveria ser a condição para que a habilidade imersão ser ativada. Ele envolve uma aura azul na espada de madeira e prepara um ataque. Então desfere o ataque no chão causando uma explosão de aura. Confiante, An tenta usar a imersão. Pronunciando o nome da mestra de Edan, o sistema avisa que foi atingido os requisitos para imersão de alto rank. Edan, impressionado, diz que reconhece aquela mana, já que ela pertence à sua mestre e se pergunta como aquele garoto conseguia fazer aquilo. An, ainda ajoelhado, tenta refinar sua mana movendo ela por todo o seu corpo. O último passo é esvaziar ela, colocando na espada de madeira que está segurando. Mesmo quase sem mana, o garoto ainda resiste à dor e o sistema alerta que a erupção de mana estava descontrolada. An chega a vomitar sangue, até que o sistema informa que uma mutação está acontecendo por seu corpo. Edan abre um sorriso. Com a mão em sua cabeça,
se perguntando quem era aquele cara que sabe até como usar o controle de mana. No mesmo instante, o sistema avisa que a espada que corta o horizonte está o avisando que ele pode morrer se continuar. Porém, o garoto determinado sabe muito bem os riscos e mesmo com medo de morrer, decide que não cairá sem tentar fazer nada. Han, com um olhar firme, ainda não desistiu e fala que só irá morrer após dar seu melhor para sobreviver. Aquela dor começa a se intensificar e espalhar por todas as partes. Suas pupilas desaparecem de seu olho e o que resta é apenas o objetivo. De repente, toda a dor desaparece. O protagonista que ainda estava segurando a espada está exausto. Mas o sistema o informa que a missão Sacrifique Sua Vida pela Espada foi concluída, com o primeiro andar da torre. O jovem abre um sorriso. Porém, uma notificação aparece dizendo que ele morreu e enquanto cai no chão, um título de verdadeiro dono das 7 torres desbloqueia uma estratégia oculta. Neste momento, uma repórter estava apresentando a torre que o protagonista está. Ela diz que inúmeros atacantes estavam diante da torre e que fazia 2 semanas desde sua aparição, mas ninguém foi convidado, questionando se haverá heróis que conseguiram atacar a torre e impedir a quebra da dungeon. A garota começa a entrevistar o cara, dizendo que ele era muito bonito e parecia até uma celebridade, porém o garoto fica confuso perguntando se estavam falando com ele. Curiosa, ela diz que era uma transmissão ao vivo e pede a permissão para o entrevistá-lo. Ela menciona que fazia 2 semanas desde a construção da torre e pergunta se ele acha que um atacante irá aparecer naquele dia. Convencido, o garoto diz que não seria possível pois o mito ainda não foi revelado. O garoto com um olhar brilhante diz que um gato como ele poderia facilmente limpar a torre. Entretanto, aparece uma notificação dizendo que o primeiro andar da torre foi concluído. Todos observam a mensagem se perguntando quem foi a pessoa que conseguiu concluir o primeiro andar. Em seguida, outra notificação aparece informando que eles não tinham qualificação para entrar na torre do mestre da espada. Os repórteres ficam surpresos pela torre ter sido concluída rapidamente, então eles fecham a transmissão. 2 homens se perguntam se seria possível concluir a torre tão rápido, já que não foi Ranker que fez isso, então só resta uma hipótese: o surgimento de um novato misterioso. A janela do sistema avisando o fim tinha acabado de aparecer, então se fossem até a entrada poderiam conseguir uma exclusiva. A garota pede o diretor para eles irem juntos. Entretanto, enquanto andava, ela acabou pisando no protagonista. Surpresa, ela percebe que o jovem estava dormindo, achando estranho pois até um momento atrás não tinha ninguém ali e pergunta se deve o acordar. Os diretores a chamam e falam para ela ir rápido ou irão perder o novato. Então ela segue os repórteres, deixando o protagonista de lado. Han sente uma dor insuportável em seu peito. Entretanto, quando acorda, percebe que não estava morto e estava fora da torre. Surpreso, ele levanta. Então uma notificação chega dizendo que ele finalmente acordou e que ele é meio lerdão pois todos já foram embora, menos ele. Confuso, ele percebe que aquela voz era de Edan da sua novel. Ele pergunta para Edan como conseguia falar fora da torre e ele diz que era possível. Mas para ser preciso, ele é o único que consegue se comunicar dentro e fora da torre. Então o protagonista pergunta por que era apenas ele. E Edan diz que nem ele mesmo sabe o porquê isso aconteceu e também queria saber a resposta. Han surpreso pensava que Edan já sabia de tudo já que ele era uma parte da torre, mas parece que estava errado. Edan comenta que sua atuação mais cedo foi bem interessante, deixando o protagonista decepcionado, já que esperava que ele dissesse alguma coisa importante. Han pensa que igual foi dentro da dungeon, vai ser um saco ter esse cara perto dele, enquanto Edan diz que nunca irá ficar entediado enquanto estiver ele perto. O garoto fala para Edan que foi um prazer o conhecer e diz que irá embora, porém Edan fala que irá acompanhá-lo. O jovem fica surpreso com o que Edan disse, mas ele completa dizendo que Han deve continuar fazendo um bom trabalho. Relutante, o protagonista sabe que não tem o que fazer enquanto, já que criou sua personalidade, ele sabe não tinha como parar e que só vai deixar sua vida mais barulhenta. Han então acorda em uma cama e se pergunta se estava em casa. Tudo o que aconteceu pareceu que foi apenas um sonho. Ele levanta de sua cama vendo quantas horas era. Confuso, olha para sua mão e percebe uma aura azul emanando dela, se perguntando o que tinha de errado com ele e sentindo sua mana começar a transbordar. Ansioso, ele pede para o sistema abrir a janela de status. Olhando a janela, ele percebe que sua mana aumentou em 6 vezes mais. Ficado surpreso e pensando se era possível evoluir assim tão rápido. Além de sua mana, ele vê que ganhou novas habilidades. Então Edan diz que ele era um idiota. Ele ri e pergunta o porquê ele era tão covarde, mas o garoto pede para ele dar pelo menos um aviso quando for falar e diz que qualquer um levaria um susto se ouvir o ar falar do nada. Porém, Edan fala que não o deu apenas habilidades e pede para ele olhar a sua janela de status. O garoto fala que acabou de olhar ela, mas Edan manda ele fechar a boca e olhar novamente. Olhando de novo sua janela, ele fica abismado se perguntando se aquilo era realmente real. Nosso protagonista ganhou outra habilidade exclusiva chamada Mana do Herói, percebendo que seus limites para ações com consumo de mana desapareceram. Ele se levanta e diz que não deveria estar ali parado. Um tempo depois, Han passa seu cartão em uma máquina, e descobrimos que ele está indo treinar logo após completar um andar da torre. Porém,
An responde que na verdade ele foi conferir seu nível de habilidade de combate e também para testar suas skills novas. Um homem fervendo de raiva chama a atenção do protagonista. Ele fica com medo quando percebe o uso de mana contra ele. Então o homem joga algo em An que consegue desviar. Ele observa o que jogaram nele e percebe que era uma lata de refrigerante. Um homem emanando uma aura vermelha diz para o protagonista que já fazia muito tempo que eles não se encontravam. Com um olhar penetrante, o cara pergunta para o garoto o que ele tinha feito para aparecer dessa vez. Então An olha para o cara e percebe que aquele era Yujil, um antigo colega de sala. O garoto se pergunta do porquê ele tinha que se encontrar com aquele cara novamente. Então Yujil sugere ao menino que deveriam tentar um round depois, deixando o garoto desesperado, relembrando do passado quando Yujil o humilhou. Na época Yujil estava com receio já que ele era inteligente, mas a verdade é que não passa de um nerd nojento. An estava acabado, enquanto Yujil perguntava se o garoto iria chorar. O jovem nervoso pensa que nunca imaginaria se reencontrar com ele naquele lugar. Com um olhar de ódio Yujil observa An, chegando em seu ouvido e falando que vai bater nele só um pouco. O homem pega na gola da camiseta do protagonista e pergunta por que ele estava gaguejando. As pessoas à volta percebem a briga se formando. Nervoso, Yujil pensa que não poderia permitir que aquele cara o notasse. Então larga o protagonista e diz que hoje ele teve sorte, mas é melhor se preparar para a próxima vez. Vendo o babaca ir embora e segurando em seu braço, ele pensa que precisava se segurar, porque naquele momento ele deveria focar em sua avaliação. Edan fica bravo dizendo que ele era um antissocial e que deveria ao menos ter acertado o cara. O sistema informa que o portão estava abrindo e contente o jovem diz que não irá se estressar com esses caras. Diante de um globo azul ele pensa que sua prioridade naquele momento era avaliar sua habilidade. O sistema avisa que o reconhecimento de íris foi concluído, carregando informações de usuário. Confiante o garoto diz que irá escolher a dificuldade mais baixa. Um morcego surge e o sistema avisa que um monstro de classe F foi invocado. O sistema pede para o garoto escolher uma arma. An se lembra da última vez que fez o teste e reflete que para confirmar seus status os requisitos deveriam ser os mesmos de quando ele era um estudante. Então o garoto escolhe a espada para ser sua arma. Surpreso ele observa sua arma e percebe que ela está diferente, talvez devido à sua habilidade. Usando a espada ele percebe que seu corpo estava tão leve quanto quando usou a imersão. Se preparando para atacar ele pensa que quer ver o quanto mudou, então avança, cortando o morcego no meio. O sistema informa que ele derrotou o morcego e seu tempo de caça foi de 3 segundos, já seu recorde anterior foi de 32. Feliz o garoto percebe que encolheu 29 segundos. Porém Edan fica surpreso por ele ficar tão feliz por matar um morcego. Então um monstro aparece e Edan avisa para não baixar a guarda. O garoto concorda e diz que é proibido baixar a guarda. Em seguida um lobo gigante surge prestes a atacá-lo. O garoto abre um sorriso e diz que deve focar e ir até o fim do teste. Uma multidão estava observando o protagonista. Então Yujil se pergunta o que estava acontecendo. Surpreso ele observa alguém. Percebendo que aquele homem era Choi Beljon, um atacante de segunda geração que atacou a torre do deus do trovão, Zeus, e destruiu ela por completo. O garoto pensa que aquela era sua chance de falar com ele e tentar pedir para ajudar em seu treinamento. Porém o homem diz que seria difícil pois acabou de conhecer alguém interessante. Tentando descobrir de quem ele estava falando, Yujil olha para o lado, vendo o protagonista enfrentando o lobo gigante. O homem então começa a conversar com o protagonista perguntando se ele estava ouvindo. O garoto diz que sim. Yujil nervoso chama o professor e fala que deveria escolher ele em vez daquele nerd. O garoto escutando aquela voz se pergunta quem era. Choi acha o protagonista bem interessante. Essa sala de teste controla todos os 5 sentidos humanos, e era possível sentir a pressão da morte vividamente, por isso a maioria das pessoas que são avaliadas ficam desesperadas. Choi observando o garoto diante do lobo e fica impressionado, já que seu rosto não demonstrava um pingo de medo. Normalmente tentam fugir e atacar dos lados, mas aquele garoto ou não tem medo, ou era apenas um ignorante. Choi então fala para o garoto avançar um pouco mais que assim poderá ver as fraquezas do lobo. An se pergunta do que ele estava falando e pergunta se quer mesmo que ele chegue mais perto daquela criatura. Nesse momento o lobo vai para cima do jovem. Determinado ele pensa que vai tentar seguir a dica e avança para cima do lobo. Ele desfere um ataque no lobo, porém percebe que foi superficial. Han observa aquela criatura e percebe algo brilhando em sua nuca. Ele se pergunta se aquilo poderia ser sua fraqueza. Ele avança confiando que aquele era o seu ponto fraco. Então desfere um ataque, destruindo aquela parte luminosa e derrotando o lobo. Em seguida o sistema informa que seu tempo de caça foi de 4 minutos e 50 segundos. Choi contente diz que é assim que se faz. Até mesmo Yujil, que estava observando aquela luta, se pergunta se aquele era o cara que ele conhecia antes. Então o homem pergunta se o menino conhecia aquele jovem. Relutante, Yujil diz que sim, mas apenas um pouco. Em seguida o protagonista sai do teste e Edan pergunta se ele ficou cansado apenas com aquilo. Rindo da cara do protagonista, ele o chama de fracote e fala
fala que ele mandou bem mesmo sendo um. O protagonista pergunta se aquilo foi um elogio ou uma ofensa. Ele fica bravo se perguntando por que parou por 2 anos, já que o seu progresso ficou muito lento por causa disso. Porém ele acha que consegue usar a imersão no Eda. Sorrindo ele espera que sua personalidade arrogante não fique imersa nele. Então percebe que uma pessoa estava o chamando. Choi diz que estava observando e que o garoto foi muito bem perguntando se ele é matriculado na academia, já que estava usando sua esgrima. O protagonista confuso pergunta quem era aquele homem. Então ele fala que é um oficial da escola. Porém a percebe Yu-Gi observando. Relutantemente ele diz que frequentava a escola, mas saiu por um tempo já que os professores não ensinaram direito. Choi pergunta se estão discriminando os alunos de uma forma tão aberta. Yu-Gi fica nervoso quando escuta isso. Choi diz que parece que os professores da escola são os babacas. E pergunta se o garoto quer que ele o ensine. Yu-Gi fica surpreso por Choi querer ensinar An, pois ele era um nerd, se perguntando por que ser aquele garoto e não ele. Choi afirma que pode o ensinar desde esgrima, luta corporal e até técnicas de lança, afirmando que irá ensinar o que ele quiser aprender. O garoto fica surpreso e pergunta se ele o ensinaria tudo aquilo, achando que esse cara era um mestre em todas as classes. Mas as chances dele ser um é baixa, então recusa. Choi pergunta se ele não acredita nele, mas o garoto diz que não era isso. Com um olhar ameaçador, Choi diz que vai fazê-lo acreditar, e diz que pessoalmente vai o examinar e determinar o que era melhor para o jovem. Então o cara usa sua habilidade e o sistema avisa que o aventureiro estava tentando verificar suas informações. O protagonista fica surpreso com a habilidade desse cara, e fica observando o que ele irá fazer. Entretanto, sistema o alerta dizendo que alguém de fora está tentando se infiltrar no autor original da história. Choi entra dentro de sua mente curioso para ver o que o garoto tinha, mas fica desacreditado quando percebe que ele não tem talento algum. Ele olha para sua magia se perguntando o que era aquilo, pois sua magia não tinha nada de especial. O homem fala que é a primeira vez que vê algo assim, mas tanto faz, pois ele irá dar só uma olhadinha e depois sair. Em seguida, o sistema informa que o olho de aventureiro está tentando verificar suas informações. An, sofrendo, não consegue respirar e se pergunta por que ele está fazendo isso. Achando irritante alguém dentro de seu corpo, ele tenta achar algum jeito de tirá-lo. Então, o sistema alerta que a magia do herói está o protegendo e irá iniciar a retaliação contra o oponente. O velho fica surpreso. Ele observa que aquela magia estava se voltando contra ele. Choi abre um sorriso e diz que aquele garoto é bem interessante. An, ainda sufocando, se pergunta se esse cara é o pai dos aventureiros e acha sua magia mais poderosa do que imaginava. Choi sai de seu corpo e pergunta se o nome do protagonista era An. O protagonista fica confuso, mas o homem diz que ele deve se tornar seu aprendiz, deixando o protagonista surpreso e confuso. O homem com os olhos brilhando fica esperando a resposta do protagonista, enquanto ele tenta entender por que ele quer isso do nada. Vendo eles conversarem, Yu-Gi pensa que ele era muito mais habilidoso do que aquele garoto. Mesmo assim, ele sempre chamava a atenção das pessoas ao seu redor. Sua inveja começa a ferver, vendo que ele ganhou o professor que tanto queria ter. No dia seguinte, o garoto estava mexendo em seu computador. O jovem reflete se podia mesmo estar descansar daquela forma. Porém, se lembra que seu mestre disse que precisava se preparar para o treino, pois quando começar, ele vai implorar para parar. Na verdade, mesmo que ele morra, o treinamento não iria parar. Então, ele pensa que deve fazer isso, mas irá coletar informações enquanto descansa. Vendo uma notícia de sua academia, ele percebe que todos os professores foram demitidos, ficando surpreso e se perguntando se foi por causa daquele homem. Nesse momento, o sistema avisa que o autor original da história detectou um pedaço de informação dentro da história. O protagonista, assustado, diz que isso pegou de surpresa e pergunta qual seria a conexão com a história original. Ele observa os comentários de um vídeo perguntando se alguém viu o prêmio do primeiro lugar na competição de fabricação de poções. Edan, surpreso, observa aqueles comentários e diz que aquilo era um Bastion. O protagonista lembra que é uma gema rara que apareceu na Era da Destruição e pergunta se isso também foi reproduzido. Bastion é um fragmento antigo e a prova que os deuses realmente existiram naquele mundo. Uma família real valorizou muito essas pedras e as comprou todos os anos. Mesmo assim conseguiram juntar apenas 30 kg. Garoto fala que na novel aquele material é muito caro, mas no fim era só uma pedra. Edan, irritado, pergunta o que ele queria dizer com apenas uma pedra e também quem seria o idiota que daria isso como prêmio em uma competição. Ele sabe o quanto aquilo é valioso já que é o autor original. Então, Edan pergunta se ele sabe fazer poções, mas o garoto fala que nunca teve habilidade para fazer isso. Edan fica decepcionado, e com um olhar determinado, fala para o garoto que eles irão começar um treinamento a partir daquele dia, já que ele precisa desse Bastion. Mesmo que a competição comece em uma semana, ele vai fazer o protagonista treinar até morrer. An, surpreso com a motivação de Edan, diz que ele era um maluco viciado, avisando que o seu conhecimento e experiência sobre alquimistas estavam aumentando. Edan surpreso pensa que conseguiu sentir a energia de outra pessoa quando ele estava aprendendo alquimia e não consegue se acostumar com a habilidade daquele menino. O garoto zonzo coloca a mão em seu rosto,
dizendo que já estava bom e pensando que poderia ter falhado se não tivesse treinado antes. O garoto olha ao redor procurando ervas para fazer sua poção. Então anda para procurar se ainda tinha alguma, mas ele percebe que as pessoas pegaram tudo enquanto ele estava usando a imersão. O garoto surpreso vê algo e Adam pergunta se ele achou alguma coisa boa. Entretanto, fala que era apenas ervas venenosas. Adam fala que ele pode conseguir uma boa pontuação se fizer um veneno tão forte que pudesse matar um monstro gigante de uma vez só. Entretanto, ele encontra uma erva de classe única que aumentava a temperatura do corpo quando era ingerida, e outra de classe rara que, quando aquecida, suas propriedades eram alternadas, se tornando uma membrana que poderia cobrir o corpo inteiro. Percebendo que tem material para a poção, ele fala que vai dar tudo certo. Então pega aquelas duas ervas e vai em direção à bancada para fazer as poções. Ele coloca as ervas na mesa e começa a desintoxicar cada veneno. Ele pensa que, comparado às poções que ele fez antes, aquilo era muito mais difícil, dizendo que aquele era um trabalho que nenhum iniciante deveria tentar, porque apenas uma gota naquilo poderia ser capaz de acabar com milhares de pessoas. Reinaldo observa as crianças criando suas poções. Todos estão fazendo poções comuns ou drogas pré-prontas, e que até agora não tinha ninguém que chegasse aos pés de seu filho. Entretanto, ele observa um garoto e se pergunta se aquele cara não sabia nem usar uma máquina, porque pelo limite de tempo ele teria que usá-la. Porém, ele fica surpreso com o que o garoto estava fazendo. An não percebe o homem o encarando porque estava muito concentrado removendo a mana ao redor do veneno e colocando água purificada. Reinaldo observa o garoto purificando o veneno sem uma máquina e até neutralizando o veneno e aumentando os seus efeitos. Teoricamente era possível, mas ninguém nunca tinha conseguido, ficando curioso para saber com quem o jovem aprendeu aquilo. Preocupado, ele percebe que se essa poção falhar, o efeito do veneno iria aumentar não só ali, mas também iria explodir em um raio de quilômetros, não conseguindo acreditar que existia uma pessoa tão maluca como aquele garoto. Desesperado, ele chama o diretor dizendo que teria que parar a competição naquele momento, mas no mesmo instante, aplausos começam a vir da arquibancada. O apresentador do evento fala que uma poção de classe única apareceu e o competidor An Jungmin criou uma poção de classe única. O protagonista feliz observa que conseguiu criar a poção que queria. Entretanto, Reinaldo fica surpreso e não acredita que aquele garoto realmente conseguiu. O apresentador fala que já tem um ganhador, deixando o loiro surpreso. E o vitorioso era o competidor An Jungmin, que criou uma poção de classe única chamada Poção de Fogo. O sistema avisa que sua habilidade única aumentou devido à sua concentração e que o limite de uso de sua habilidade estava aumentando. De repente, alguém o chama. O invejoso segura a gola de sua camiseta, dizendo que não tinha como um novato como ele fazer uma poção de classe única. Irritado, ele pergunta para o garoto se ele estava escondendo algo, deixando o protagonista confuso com o que estava acontecendo. No mesmo instante, seu pai chega perguntando o que o garoto estava fazendo. Com medo de seu pai, ele solta o protagonista. Furioso, o homem fala que o seu filho estava o envergonhando e pergunta se ele não tem vergonha na cara. Mas o garoto, gaguejando, fala que o protagonista estava roubando. Porém, seu pai pergunta se estava o chamando de cego, já que ele era o encarregado de vigiar os participantes. Seu pai o encara furioso, fazendo seu filho permanecer calado com medo. Ele pede desculpas, mas seu pai manda se desculpar com An, não para ele. Compreensivo, o garoto pede desculpas para o protagonista, que diz estar tudo bem. Entretanto, Reinaldo também pede desculpas para ele e fala que seu filho foi rude. Então diz que estava de olho no garoto desde o começo do teste e que ele era incrível, perguntando quem era seu professor. O garoto protagonista, sem graça, fala que aprendeu sozinho, deixando o pai e filho surpresos com ele ser um autodidata. No mesmo instante, o apresentador fala para o protagonista subir no pódio, e o garoto fala que já estava indo. Reinaldo se pergunta como que teria um talento daquele em um país tão pequeno como a Coreia e que deve ficar de olho no garoto. Ele coloca sua mão no ombro de seu filho, que fica nervoso pensando que seu pai o daria uma bronca. Porém, seu pai fala que ele fez bem, e o seu filho compreende. Determinado, o loiro fala que irá se esforçar muito mais quando chegar em sua casa. Então a cerimônia de premiação começa, com o apresentador falando que irá entregar os prêmios para o vencedor. E diz para o garoto que o prêmio será entregue pelo pai dos aventureiros, Choi Beonjon. Ian fica confuso quando ouve o nome de seu mestre. Seu mestre, com um olhar de felicidade, entrega o prêmio para ele e pergunta o que estava fazendo naquele lugar. An fica confuso, não sabendo por que seu mestre estava naquele lugar. Sentados na varanda bebendo algo, seu mestre pergunta para o garoto se ele participou daquela competição apenas por causa daquela pedra e onde ele aprendeu a fazer poções. O garoto diz que aprendeu sozinho e que realmente precisava daquela pedra. Choi, abrindo um sorriso, fala que ele sempre estava o surpreendendo e que não fazia ideia que ele sabia fazer poções. Então ele pergunta se ele já fez parte de alguma guilda ou algo parecido antes de virar seu discípulo, mas o garoto fala que não. An, abrindo um sorriso, fala que mesmo não parecendo, aquele metal é muito precioso e diz que ele iria se surpreender. O protagonista aproveita e pergunta se ele sabe forjar, principalmente se for acima do rank artesão. Entretanto, Choi fala que nenhum artesão usaria aquela pedra para forjar algo, mas o garoto continua dizendo que aquela pedra era mais do que parecia. Nosso vídeo termina aqui. Se você gostou, deixe seu like. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.